Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à oração do dia. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos juntos mais um dia romper, vencer, avançar mais um dia para a glória de Deus. Esse é o projeto, esse é o desejo do coração de Deus, que andemos em novidade de vida. Amém? Mas para isso, precisamos nos atentarmos para as pequenas coisas. Anote bem o recado de Deus para nós hoje. Nós não podemos vencer as grandes batalhas se antes não vencermos as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Quando nós vamos lá para Cântico dos Cânticos, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 15, fala a respeito das pequenas raposinhas. Ela fala para apanhar a pequenas raposinhas, porque a vinha está florescendo. Porque senão elas vão destruir todas as flores, início da produção. A vinha representa a vida, o relacionamento, a saúde espiritual, a comunhão espiritual, a nossa vida espiritual. E a raposinha representa pequenas coisas, aquela que rouba, aquela mentira, aquele engano, aquela armadilha, os pequenos detalhes que muitas vezes não percebemos, e ela destrói o relacionamento, ela destrói a nossa saúde física, mental e espiritual. Ela destrói tudo, então ela entra sem perceber. Um relacionamento, ele começa a criar rebarbas, barreiras. Então ele começa a destruir o relacionamento, ele começa a destruir a comunhão do cônjuge, com o cônjuge e também com Deus. Então nós precisamos ficarmos atentos, porque quando vem as grandes batalhas, as grandes dificuldades, os grandes momentos, não temos força, não temos comunhão, não temos a convicção, a fé para combater as grandes coisas, porque nós estamos abalados, porque veio das pequenas coisas que nos enfraqueceu. Então, muitas vezes não percebemos o trabalhar maligno de Satanás. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, diz assim: Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá de livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor permite, não é Ele que coloca uma tentação, uma luta, uma dificuldade na minha e na sua vida, mas é permitido. Se eu não cuidar da minha saúde, é natural que o meu organismo vai gritar, vai apresentar alguma enfermidade. Se eu não cuidar do meu relacionamento, das minhas finanças, eu vou ter problema. Então Deus não vai impedir, porque fui eu que causei. Mas é uma tentação, é uma situação contrária que vem diariamente contra as nossas vidas. Mas aqui está dizendo, juntamente Deus vai dar a força, vai dar a condição para que possamos suportá-la. Ele não vai permitir que venha algo maior nas nossas vidas que nós não podamos suportar. E por isso que o Senhor está nos alertando com as pequenas coisas. Queridos, nada começa tão grande. Não vem uma explosão de uma vez, bum, e arrebenta tudo. Não, tudo tem um início. Pastor, eu fiquei no prejuízo, eu levei um prejuízo, eu perdi todo o meu investimento. Mas peraí, foi um acordo? Foi um investimento? Eu já fiz isso, já perdi dinheiro. Eu conheço um monte de pessoas que perderam muito. Alguns perderam pouco, alguns perderam muito, mas foi investimento errado. Foi lugares errados que nós colocamos o nosso dinheiro. Acreditamos nas pessoas, acreditamos em um banco, acreditamos em uma instituição que era séria, que é uma empresa, mas em devido momento
Na verdade, era estratégia maligna. Por isso, queridos, nós precisamos compreender. No relacionamento conjugal é a mesma coisa. Um detalhe aqui, um detalhe ali, vai ter um desgaste, outro, e vai se distanciando. A maneira de falar das pessoas parece que é natural para ela, mas ela não está percebendo que ela está ferindo. Ela não está percebendo que ela está sendo rude e, de repente, está criando uma barreira, criando uma mágoa no coração, está criando um afastamento, tirando aquela comunhão, e quando ela menos percebe, estão distantes, já não tem mais uma comunhão, não tem como orar junto, não tem mais como buscar a Deus junto, porque não tem uma comunhão, e no momento das grandes batalhas não tem força para se unir, não tem ânimo, não tem comunhão, não tem amor suficiente para juntos lutarem e combaterem aquele momento. Então, a ruína é grande. Então Deus está nos alertando para as pequenas coisas, como eu falei lá de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, no verso 15, fala das pequenas raposinhas que destroem a flora da vinha, o início, o começo da produção. Então, para que o inimigo não venha destruir a nossa força, a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa saúde, nós temos que atentar para os pequenos detalhes. E como diz aqui, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pastor, mas eu estou passando uma luta que eu não consigo. Sim, consegue. Deus não iria permitir algo que você não pudesse combater. Pode ter certeza que juntamente com essa luta, com essa dificuldade, com essas circunstâncias negativas que você está vivendo, Deus já te deu o escape, a força, o ânimo, o vigor que você precisa, a condição que você precisa para que você possa sair dessa situação. Amém? Tenha certeza disso. É a palavra de Deus que está confirmando. Então você creia, tome posse, se levante, você será grande vencedor, grande vencedora, em nome de Jesus. Porém, fiquemos atentos aos detalhes, porque esses detalhes pequenos, as pequenas coisinhas, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e ela vai se multiplicando. Então nós precisamos quebrar tudo isso, romper tudo isso, para que nós não venhamos ser roubados, enganados. Amém? Deixa essa palavra no teu coração. Vamos orar, vamos consagrar o nosso dia, a nossa casa, a nossa família, aquilo que nós vamos fazer no dia de hoje, para que sejamos bem-sucedidos, para que sejamos supridos segundo o propósito de Deus. E onde colocarmos as nossas mãos, prosperaremos, que é a promessa do Senhor. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Não esqueça do seu like, da sua curtida, se possível, e do compartilhamento. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que também elas sejam alertadas, assim como Deus está nos alertando no dia de hoje, assim como Deus está falando no teu coração, que você possa compartilhar para que outros também sejam abençoados. E você que é novo, está recebendo essa mensagem agora, ainda não é inscrito no canal, te inscreve. Eu estou aqui todas as manhãs orando e intercedendo. Eu quero também interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Tem um pedido de oração? Escreve para cá. Eu vou estar intercedendo, clamando a Deus em favor da sua causa, em favor da sua vida, do seu problema, da sua dificuldade. E Deus, Ele vai trazer a resposta. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nesta manhã, mais uma vez nós oramos e clamamos a Ti, que dependemos inteiramente do Senhor. Porque nós não sabemos, Pai, como combater as pequenas coisas que muitas vezes, Pai, parece que não é nada, parece que não tem nada a ver, parece que não tem problema, mas muitas vezes nós falamos aquilo que não devemos, expressamos algo que vai machucar, mas não percebemos, fazemos algo, concordamos com algo que muitas vezes lá no futuro vai trazer algo, prejuízo muito grande, um problema muito grande, um afastamento muito grande, mas o Senhor está nos alertando todas as manhãs, todos os dias, para que nós não venhamos sofrer nenhum dano. Ainda que as lutas, dificuldades venham, Pai, o Senhor está declarando que o Senhor nos dá a condição de combater todas elas. Por isso, Pai, que a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
porque o Senhor está garantindo, Pai, o sustento, a proteção, a força, o ânimo, o vigor, o escape que precisamos para cada momento, para cada situação. Por isso nós te louvamos, te engrandecemos nesta manhã, por mais um dia que o Senhor nos concede. Dia esse, Pai, que andaremos, Pai, trabalharemos, fazemos coisas no dia de hoje, e nós não sabemos o que nos espera, apenas imaginamos porque nós fazemos todos os dias. Pai, na nossa mente está tudo feito, é só chegar lá e resolver, fazer, mas sem o Senhor, Pai, nós sofreremos dano. Por isso, Pai, estenda as tuas mãos e nos livra do mal. Nos conceda, Pai, o livramento, o sustento, dai-nos graça, dai-nos sabedoria, dai-nos revelação. Pai, para que os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais estejam atentos, para que nós não venhamos permitir que as raposinhas, que as pequenas coisas que roubam a nossa vida, a nossa saúde, a nossa paz, a nossa alegria, as nossas finanças, a nossa saúde, Pai, possa ter êxito contra as nossas vidas. Não permita. Livra-nos, ó Deus, de todas essas coisas em nome de Jesus. Livra-nos, ó Pai, das frustrações, do sofrimento. Assim como o Senhor já disse, Pai, que não veio tentação que não fosse humana. Ainda que muitas vezes, Pai, nós não compreendemos o que estamos passando, mas juntamente com todas essas dificuldades, o Senhor tem declarado que tem nos dado a força, a condição, para que possamos suportar e vencer cada uma delas. Por isso, Pai, rogamos a Ti que esta força, que este ânimo, que este vigor possa envolver cada filho, cada filha que ora junto comigo no dia de hoje. Que ele e ela sejam fortalecidos, sejam revestidos com poder, com graça, com sabedoria, com capacitação, direcionados pelo Senhor, com revelação sobre os seus corações, para que eles possam, Deus, romper mais um dia, Pai, declarando a graça e o favor do Senhor, para que a sua vida, a sua casa, a sua família seja repleta da promessa do Senhor, da alegria, da paz, da saúde, dos livramentos que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Por isso eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, vai à nossa frente mais um dia, nos guardando, nos protegendo, nos sustentando, para que cada passo que dermos no dia de hoje, o Senhor esteja conosco. E onde colocarmos as nossas mãos, Pai querido, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, para que possamos vencer, para que possamos fazer o melhor, para que tudo que fizermos sejamos direcionados pelo Senhor. E assim, Pai, possamos realmente desfrutar da melhor promessa que o Senhor tem liberado para nós. Saúde, paz, alegria, prosperidade, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos, que Deus te abençoe poderosamente neste dia, com paz e prosperidade. Seja realmente vencedor, vencedora, segundo a promessa de Deus. Deus tem nos fortalecido e assim venceremos. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.